Muitas cidades medievais eram centros importantes para a política, educação e religião. A maioria estava conectada pelo comércio e cultura. Elas cresceram de cidades medievais para os centros globais atuais. Algumas ainda são famosas pelo seu sucesso em inovação e negócios, outras pelo incontável número de turistas que são atraídos pela sua arquitetura e história. Então hoje vamos olhar para algumas das cidades medievais mais significativas e bonitas do mundo. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Prepare-se, pois estamos iniciando um canal de história dedicado ao Império Romano. Você deve estar pensando, espera, o Império Romano não veio antes das minhas lendas medievais favoritas? Bem sim, mas fique comigo. Roma é onde tudo começou. Da queda do Império à ascensão dos cavaleiros medievais é uma história interligada. Se você está pronto para aprender sobre este incrível período, junte-se à Festa da Toga em nosso novo canal, o Império Romano. O desvio na sua jornada histórica valerá a pena. Deixarei um link para ele na descrição abaixo. Bem-vindo à Loucura Medieval, o tema do vídeo de hoje. Constantinopla, Turquia. A cidade estava em uma posição vantajosa para o comércio, com acesso aos mares Mediterrâneo e Egeu. Para o oeste, as rotas alcançavam todo o continente europeu, e para o leste, o Oriente Médio e a Ásia. A posição de Constantinopla em uma península no Estreito de Bósforo também lhe conferia grande força militar e fácil defesa em todas as frentes. Após a queda do Império Romano, Constantinopla deveria continuar o legado de Roma. Fundada por Constantino o Grande em 330 no início da Idade Média, Constantinopla tornou-se o centro do Império Romano do Oriente, com o imperador bizantino Justiniano I governando a partir da cidade. Constantinopla tinha uma população de 1 milhão de pessoas no século VI e foi durante esse tempo que Justiniano construiu a Catedral Cristã, a Basílica de Santa Sofia. Agora conhecida como Hagia Sophia, é considerado o auge da arte bizantina. Do século IX ao XII, a economia de Constantinopla prosperou com o comércio de especiarias e sedas por mercadores italianos e árabes. No entanto, a cidade passou por muitas mudanças, cercos e batalhas. Durante o saque de Constantinopla em 1204, o cavaleiro cruzado Geoffrey de Villehardouin descreveu como os venezianos ficaram maravilhados com sua beleza, dizendo: pois eles nunca pensaram que poderia haver em todo o mundo uma cidade tão rica. Na década de 1330, o peregrino Ludolf de Sucum disse que era uma cidade extremamente bela e muito grande e enfraquecida por derrotas militares das cruzadas, terremotos e a peste negra. Constantinopla caiu para os turcos muçulmanos em 1453 e se tornou a capital do Império Otomano. Istambul, a cidade que se estende por 2 continentes, Europa e Ásia, e com uma população de mais de 15 milhões de pessoas, é uma das maiores cidades do mundo. Bagdá, Iraque. A cidade foi projetada pelo califa Al-Mansur e fundada em 762. Al-Mansur construiu a cidade redonda como a residência oficial do Tribunal Abbáside. Conhecida como Cidade da Paz, a famosa biblioteca Casa da Sabedoria situava-se em seus domínios. 500 mil de pessoas viviam na cidade no final do século VIII. Nos próximos 200 anos, a população aumentou para 1 milhão, pois Bagdá se tornou o centro político e cultural do Oriente Médio. De acordo com o estudioso Al-Khatib al-Baghdadi, não havia outra cidade redonda conhecida em todas as regiões do mundo. Desde o seu início, Bagdá tinha avenidas largas, aquedutos, sistemas de esgoto, jardins e praças públicas. A cidade possuía força policial própria, com um chefe de polícia que residia no palácio do califa. Durante a Idade de Ouro Islâmica dos séculos 9 e 10, foi em Bagdá que muitas descobertas e realizações ocorreram em suas bibliotecas e universidades. Eruditos de todo o mundo muçulmano acorreram a Bagdá para reunir todo o conhecimento de suas civilizações conquistadas. Eles se tornaram pioneiros, expandindo as ciências dos antigos para se destacar em direito, teologia, medicina e matemática. A cidade também enriqueceu como uma parada essencial na lucrativa Rota da Seda que ligava a China à Europa. Uma vez a joia da coroa do mundo muçulmano após o século X, a cidade começou a declinar junto com o Califado Abbasside durante o Renascimento Persa nos séculos 9 a 11.
Na invasão dos mongóis em 1258, Bagdá foi saqueada e grandes seções da cidade foram destruídas, incluindo o sistema de irrigação de canais e diques, um golpe do qual a civilização islâmica nunca se recuperou totalmente. Marrakech. Conhecida como a Cidade Vermelha devido aos seus edifícios de arenito vermelho, Marrakech fica ao pé das montanhas Atlas em Marrocos, norte da África. Fundada em 1070 pela dinastia muçulmana de Al-Muravid, que governou grande parte de Al-Andalus, ou Espanha muçulmana, e o noroeste da África. Sob a liderança de Abu Bakr ibn Umar, Marrakech foi estabelecida como sua capital. Sua localização a tornou o centro perfeito para a comunicação e comércio entre o Mediterrâneo, Europa e Saara. Os almorávidas construíram palácios, mesquitas e fortificações, fazendo de Marrakech um importante centro comercial e cultural. O Katara, um sistema de irrigação subterrâneo, permitiu que a cidade florescesse em um ambiente essencialmente seco. Os almohadas derrubaram a dinastia almorávida em 1147 e também estabeleceram Marrakech como sua capital. A cidade continuou a se desenvolver com os almohadas, responsáveis por grande parte da arquitetura clássica, incluindo a Mesquita Qutopia. Com seus altos minaretes, a mesquita permanece como um ícone da arquitetura almohada. O centro da cidade foi transformado em um polo de aprendizado religioso com escolas e madraças. Porém, no fim do século XIII, a cidade decaiu conforme o Império Almohada enfraqueceu. Com a ascensão dos maronitas, Fez tornou-se a nova capital, mas Marrakech permaneceu importante para o comércio. Hoje, a cidade é um centro cultural global. Bruges, Bélgica. Baldwin, primeiro conde de Flandres, chegou pela primeira vez à região em 873. Ele e sua esposa se estabeleceram na Praça Burg. Graças aos seus contatos, localização privilegiada para o comércio e conexão com o mar, Bruges começou a se transformar em um porto internacional. A partir do século XI, Bruges era famosa por seu tecido de lã processado conhecido como pano flamengo, que impulsionou muito a economia local. A população de Bruges cresceu rapidamente no final do século XIII, quando comerciantes italianos a escolheram como base para o comércio no norte da Europa. Comerciantes de toda a Europa chegaram e novos edifícios foram construídos, como o Hospital de São João, a Praça do Mercado, o Campanário com seus salões municipais e igrejas. Bruges também abrigou a primeira bolsa de valores do mundo. Entre os séculos XII e XV, a cidade alcançou sua idade de ouro e em 1429 tornou-se lar do famoso pintor flamengo Jan van Eyck, junto com muitos outros artistas e artesãos. Famílias abastadas de comerciantes enriqueceram e consumiram muito na cidade, transformando-a em um centro de luxo e comércio internacional. Foi lar de cerca de 60 mil habitantes em seu auge antes que o comércio se desviasse por volta de 1500, quando o canal Zwin, a entrada dourada, começou a assorear. Hoje, a cidade atrai cerca de 8 milhões de visitantes todos os anos. Florença, Itália. Em 774, a cidade foi conquistada por Carlos Magno e integrou o Império Carolíngio. O Marquês Ugo, o Grande da Toscana, iniciou a Era de Ouro da arte florentina quando escolheu viver na cidade por volta do ano 1000. O trabalho começou na Basílica de San Miniato al Monte em 1013, dito ser uma das melhores estruturas românicas na Toscana. Desde o início do século X, Florença se tornou rica e uma importante potência política. Porém, seu renascimento foi interrompido no século XIII quando duas facções principais, os guelfos, apoiadores do Papa, e os gibelinos, apoiadores do imperador alemão, disputavam o poder. Os guelfos venceram e, com a aristocracia enfraquecida, os comerciantes e suas guildas se tornaram uma nova classe social. Florença se tornou a cidade mais poderosa e próspera da Toscana e começou a cunhar sua própria moeda de ouro em 1252, o florim. Em 1338, a cidade tinha cerca de 17 mil mendigos e 6 escolas primárias com aproximadamente 10 mil alunos, incluindo algumas meninas. 4 escolas secundárias ensinavam 600 alunos literatura e filosofia. A partir de 1434, os Médici se tornaram a família mais influente em Florença. Lorenzo de Medici foi um grande patrono das artes que encomendou obras de Da Vinci, Botticelli e Michelangelo. Devido ao surgimento das artes, ciência e literatura, Florença era considerada o berço do Renascimento.
Sua reputação nos séculos XIV a XVI ajudou a construir uma próspera economia baseada no comércio e na banca. Hoje, Florença é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo, e muitos de seus edifícios medievais, como a Catedral Gótica de Santa Maria da Flor, Palazzo Vecchio e o Palácio Pitti e Ponte Vecchio ainda estão de pé. York, Inglaterra. Os anglos se estabeleceram aqui no V século, e no início do VII século, York era um importante centro para os reis da Nortúmbria. 100 anos depois, a cidade era um ativo centro comercial com ligações para o Reno, Países Baixos, norte da França e outras regiões da Inglaterra. Um exército viking dinamarquês capturou e governou York a partir de 866. Ficou conhecido como o Reino de Jorvik. Embora os vikings fossem chamados de Grande Exército Pagão, muitas igrejas foram construídas em York durante a Era Viking, como a de São Olave do século XI em Marygate. Várias outras foram erguidas no período medieval tardio. Após a conquista normanda em 1066, York sofreu bastante durante a devastação do norte, em um ato que foi descrito por um historiador medieval como um ato de genocídio. 2 castelos foram erguidos, um em cada margem do rio Ouse. York tornou-se um importante centro comercial e foi a sede administrativa alternativa do governo real no norte, com seu próprio arcebispo, segundo apenas ao de Canterbury. York cresceu para ser uma cidade de grande riqueza até o final da Idade Média, com 31 hospitais, incluindo St. Leonard's, o maior do norte da Inglaterra, parte da abadia de St. Mary. A magnífica Catedral Gótica foi concluída em 1472 e conseguiu sobreviver à Reforma Inglesa no século XVI. Hangzhou, China. É provável que esta cidade, uma das 7 antigas capitais da China, tenha se tornado uma das maiores cidades do mundo durante o século XII. Sua localização estratégica no final do Grande Canal e na rota comercial da Rota da Seda foi essencial para o seu êxito. Durante o século X, a cidade foi nomeada Shifu e era uma das 3 grandes fortalezas da cultura. E renomeada como Linan, a cidade se tornou a nova capital da dinastia Song do Sul. As muralhas da cidade tinham 30 pés de altura e 10 pés de espessura na base, feitas de terra compactada e pedra. O explorador italiano Oderich de Pordenone a chamou, citando de a maior cidade do mundo, com seus 13 portões e 12.000 pontes, assim como Marco Polo, que se maravilhou com suas ruas pavimentadas e inúmeras pontes. Apesar de sua grande população de 1 milhão de pessoas, Hangzhou prosperou e havia uma abundância de arroz, pão e carne de porco. Os comerciantes árabes escolheram morar na cidade porque o comércio marítimo era mais popular que o terrestre na época. A cidade se tornou a sede do governo central e atraiu alguns dos homens mais célebres da Idade Média, incluindo filósofos e políticos. O cientista Shen Ku viveu e morreu em Hangzhou, junto com 3 dos poetas mais famosos da história chinesa, Qin Shi, Lu Yu e Su Shi. Em 1276, a invasão mongol sitiou e capturou a cidade, e a dinastia Song do Sul desabou 3 anos depois. Hoje, Hangzhou não é mais uma capital. Com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, a cidade ainda é um importante centro econômico, destacando-se na produção de arroz e seda. Nishapur, Irã. Fundada no 3º século sob Shapur I Nishapur, no nordeste do primeiro Han, foi a capital do primeiro Império Sassânida. Apesar de ser uma cidade do interior sem transporte aquático, Nishapur cresceu de um território de cerca de 17 hectares no 6º século para cerca de 680 hectares no início do século XI. A cidade se tornou a 2ª maior metrópole do Califado Abássida, com uma população de mais de 150 mil no ano 1000. Depois que as forças muçulmanas conquistaram a cidade no 8º século, o general Abu Muslim tornou-se governador da área e escolheu Nishapur como sua capital. Ele iniciou um grande programa de construção que trouxe crescimento à cidade, que floresceu em um significativo centro intelectual, cultural e comercial no mundo islâmico. Situada na lucrativa Rota da Seda, Nishapur produzia e comercializava algodão, sedas e outros tecidos de alta qualidade. Contudo, a cidade teve o mesmo destino que Bagdá quando os mongóis chegaram em 1221 e a destruíram completamente em 10 dias. Paris, França.
Antes dos reis capetianos decidirem governar a França, a partir da Halles City em 937, Paris era apenas uma pequena cidade insignificante. Depois veio o Palácio Real, o primeiro mercado coberto de Les Halles, a Capela de Saint e a construção de Notre-Dame em 1163, enquanto Paris se tornava o centro de administração e justiça na França. A construção da catedral durou mais de 100 anos, sendo concluída apenas em 1345. Paris foi a primeira cidade a desenvolver a arquitetura gótica. Agora, a metrópole começou a se desenvolver e florescer política, educacional, religiosa e comercialmente. Na margem esquerda ficavam mosteiros importantes, como a Abadia de Saint-Geneviève e Saint-Germain-des-Prés, junto com a universidade. A Sorbonne, estabelecida em 1247, é considerada a segunda universidade mais antiga da Europa. Na margem direita estavam os portos, mercados e comerciantes que faziam negócios lá, tornando a cidade um próspero centro comercial. O rei Filipe II da França, chamado Filipe Augusto, construiu muros de pedra ao redor da cidade em 1190 para protegê-la contra ataques militares antes de partir para a Terceira Cruzada. Ele também supervisionou a construção do Palácio do Louvre, agora o famoso Museu de Arte Mundial. No século XIV, Paris foi expandida pelos muros de Carlos V, incorporando antigos subúrbios à cidade. Em 1328, o censo contabilizou mais de 61 mil domicílios dentro dos limites da cidade, com uma população estimada entre 220 mil e 270 mil habitantes. Sob a influência dos capetianos, Paris prosperou e se tornou a cidade cosmopolita que conhecemos e amamos hoje, atraindo cerca de 50 milhões de turistas anualmente e abrigando quase 2,5 milhões de habitantes. Durante a Idade Média, Paris enfrentou cercos e a peste negra, que reduziu sua população em 1/3, mas permaneceu como a cidade mais importante da Europa Ocidental. Gangakunda Cholapuram, Índia. Entre os séculos X e XIII, Gangakunda Cholapuram foi a capital da poderosa dinastia Chola, governantes de grandes partes do Sri Lanka e do sul da Índia. Ordenada por Rajendra. Primeiro, a cidade parece ter tido duas fortificações, uma interna e outra externa. A fortificação externa, provavelmente mais ampla, pode ser vista como um monte circundando todo o palácio. Um templo hindu de 1035 antes, integrante de um complexo dedicado a Shiva, ainda está no local, mas o palácio real de múltiplos andares encontra-se em ruínas. No auge de seu poder, Gangakunda Cholapuram abrigava cerca de 30 mil pessoas. Depois da queda da dinastia Chola, em 1279, a cidade entrou em declínio. Angkor, Camboia. O período angkoriano começou por volta de 800 d.C. Angkor, a capital do Império Khmer, era considerada a cidade dos deuses reis, primeiras encarnações do deus hindu Shiva, e estava no coração do império por quase 600 anos. O império enriqueceu operando as rotas comerciais através da Indonésia entre a China e a Índia entre os anos 900 e 1000. 200 algumas das arquiteturas mais magníficas do mundo. Foi criada em Raiva. A cidade era enorme, com uma área de mais de 1.000 km² ou 390 milhas quadradas. Cerca de 72 templos principais podem ser encontrados na área central. Com mais de 100 locais menores espalhados mais longe, a cidade rivalizava com qualquer coisa que exista hoje. Com estradas largas, um sistema de irrigação intrincado, hospitais públicos, escolas e o maior reservatório artificial do mundo, aproveitando a estação das monções. A organização da água permitia que a cidade fornecesse colheitas abundantes de arroz para alimentar a população. O local é famoso pelo complexo do Templo Central de Angawat, hoje um popular ponto turístico. O templo foi concluído no século XII pelo rei Soyavaman II. A cidade do Templo de Angkor foi misteriosamente abandonada no século XV, possivelmente devido a uma série de desastres naturais, segundo muitos historiadores. Tenochtitlan, México. Do século XIV ao XV, Tenochtitlan, possivelmente a maior metrópole na América pré-colombiana, serviu como a capital do crescente Império Azteca. Localizada em uma ilha no centro do Lago Texcoco, incluía palácios reais, templos, mercados e outras estruturas públicas que beneficiavam a população asteca e contribuíam para a riqueza da cidade e do império. Com Tenochtitlan como seu centro, o Império Azteca tinha uma vasta rede de comércio.
Em 1521, ao chegarem à cidade, os conquistadores espanhóis encontraram um vasto complexo de canais, pontes, torres e edifícios, incluindo zoológicos, jardins botânicos e aquários, governados pelo imperador Moctezuma II. Os espanhóis invadiram a cidade, incorporando-a ao vice-reino da Nova Espanha. O México moderno foi erguido ao redor de ruínas históricas. Valletta, Malta. A península entre dois portos no leste da ilha tinha apenas uma torre de vigia construída pela Ordem de São João, ou Cavaleiros de Malta, em 1488. Em 1522, o Forte Sant'Elmo foi construído em seu lugar. No Grande Cerco de 1565, o forte enfrentou os otomanos. Com a ajuda dos sicilianos, a ordem o reconquistou. O grande mestre Jean de Valais usou a vitória para construir uma nova cidade fortificada para proteger a ilha. A cidade recebeu o nome dele. De Quinto Aleta pediu ajuda aos reis e príncipes da Europa e foi provido com o engenheiro militar Francesco Laparelli, enviado pelo Papa Pio V para construir uma cidade por cavalheiros para cavalheiros. O projeto foi financiado por Filipe II, rei da Espanha. Ambos os homens queriam manter o cristianismo na ilha e defendê-lo contra os turcos otomanos. A maioria das cidades europeias levou séculos para evoluir, mas Valletta seria construída em um local novo, tornando-se a capital mais ao sul da Europa. O planejamento de ruas de Valletta é único por ser baseado em um sistema de grade moderno que permite circulação de ar, água e saneamento. Algumas ruas caem abruptamente na parte de trás da cidade, dificultando o ataque de tropas inimigas na tentativa de mantê-la segura. Escadas especiais foram construídas para cavaleiros com armaduras pesadas subirem os degraus. Quando Laparelli partiu em 1570, seu assistente Girolamo Cassa projetou e supervisionou a construção da Sacra Infirmia, do Palácio Magisterial, da Igreja de São João e das 7 hospedarias dos residentes dos cavaleiros. Muitos dos edifícios históricos de Valletta foram danificados ou destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, quando aviões nazistas bombardearam a cidade. O povo maltês recebeu a Cruz de George em 1942 do rei George VI da Inglaterra por sua bravura durante a guerra. Oxford, Inglaterra. Primeiramente povoada pelos anglo-saxões, Oxford tornou-se um movimentado ponto de travessia para pessoas, mercadorias e animais porque o rio Tâmisa se divide em muitos canais rasos ali. No século X, tornou-se uma cidade fronteiriça militar entre os reinos de Wessex e Mercia. Muitos dinamarqueses foram mortos em Oxford em 1002 por ordens de Ethelred, o despreparado, contribuindo para a invasão da Inglaterra pelo rei Svein I da Dinamarca em 1003. Oxford foi saqueado um ano depois. O status da cidade foi aprimorado quando o rei Henrique II concedeu aos cidadãos uma carta com os mesmos privilégios e isenções do povo de Londres. A liberdade perdurou até o século XIX. Durante a invasão normanda em 1066, Oxford sofreu consideráveis danos e seu castelo foi construído pouco depois. Várias casas importantes foram fundadas na cidade ou ao seu redor, e os 2 filhos de Henry nasceram no Palácio Beaumont, construído logo fora do Portão Norte. A universidade é mencionada pela primeira vez em registros do século XII, pois havia magistrados ensinando lá em 1120. Logo, a instituição passou a se destacar na cidade, especialmente quando havia conflitos e violência entre as comunidades não acadêmicas e universitárias. No século XIII, os parlamentos eram comumente realizados na cidade, liderados por Simon de Montfort. As provisões de Oxford foram estabelecidas por barões. Os manuscritos são muitas vezes considerados a primeira constituição escrita da Inglaterra. Jerusalém. Uma das cidades mais antigas do mundo, a parte conhecida como Cidade de Davi, provavelmente foi povoada no 4º milênio a.C. Durante o século XII, Jerusalém abrigava cerca de 30.000 cidadãos e apenas 5.000 no século XVI. Bem pequena comparada a outras cidades nossas. Jerusalém tinha enorme impacto religioso entre cristãos, muçulmanos e judeus, sendo considerada sagrada pelas 3 religiões abraâmicas. Assim como hoje, na Idade Média, isso levou a diversos conflitos religiosos. Foi sitiada 23 vezes, capturada e recapturada 44 vezes, atacada 52 vezes e destruída pelo menos 2 vezes ao longo de sua longa história.
Jerusalém foi uma das primeiras conquistas do Califado Árabe em 638 e prosperou nos primeiros séculos de domínio muçulmano. O santuário islâmico, a Cúpula da Rocha, foi erguido no Monte do Templo por volta de 691. No 10º século, o geógrafo Al-Histakri descreveu a cidade como a província mais fértil da Palestina. Houve tolerância religiosa por um tempo, até que no início do século XI o califa ordenou a destruição de todas as igrejas. Em 1071, Jerusalém foi capturada pelos turcos. Em 1099, cruzados cristãos capturaram a cidade, massacrando quase todos os habitantes muçulmanos e judeus. Então se tornou a capital do Reino de Jerusalém. A Igreja do Santo Sepulcro foi reconstruída e a Cúpula da Rocha foi convertida para fins cristãos, juntamente com outros santuários muçulmanos. Os cavaleiros templários e hospitalários surgiram para proteger peregrinos cristãos em suas viagens no século XII à cidade. Em 1182, Jerusalém foi recapturada por Saladino e permaneceu sob controle islâmico até se tornar parte do Império Otomano em 1517. Kyoto, Japão. No século VIII, o poderoso clero budista se envolveu nos assuntos do governo imperial e o imperador Kanmu do Japão decidiu relocar a capital para longe de sua influência. Ele nomeou a nova cidade de Hienkaiō, que significa capital da tranquilidade e paz. Tornou-se a sede do Tribunal Imperial Japonês em 794 e permaneceu como a capital do Japão até 1869, quando o tribunal foi transferido para Edo, atual Tóquio. O Palácio Imperial foi erguido no centro, com a via principal separando a cidade em direita e esquerda. A cidade não tinha muralhas. Planejada como um quadrado seguindo a geomancia, foi dividida em ruas principais e secundárias. Este layout de grade foi baseado no modelo da dinastia Tang chinesa. A posição do Palácio Imperial no centro era para protegê-lo de espíritos malignos, bem como de ataques externos. Contudo, isso não impediu a derrota do clã Taira, inaugurando o período Kamakura em 1192 e afastando o Japão do governo imperial para a nova classe guerreira samurai. Durante esse período, em 1202, foram construídos os 5 grandes templos Zen do sistema de montanhas Gozen em Kyoto. Imperadores e shoguns investiram muito em infraestrutura e edifícios em Kyoto, permitindo que a cidade acumulasse riqueza através do comércio com cidades costeiras, apesar de sua localização no interior. Hoje, Kyoto ainda é reconhecida como um centro da antiga cultura japonesa e o berço de muitas das artes tradicionais do Japão. Córdoba, Espanha. Córdoba, parte do Império Bizantino, foi conquistada pelos visigodos no fim do século VI. Por volta de 711, a cidade foi capturada pelos muçulmanos e passou para o domínio árabe. No centro estava ainda a antiga Medina Murada e a Grande Mesquita, concluída em 786. A partir de 929, Córdoba tornou-se a capital do califado na Península Ibérica. Com o tempo, subúrbios cresceram ao redor da cidade. No século IX, estima-se que a população era tão grande quanto 160 mil. Tornou-se uma das cidades mais avançadas do mundo, com um grande centro político, cultural e financeiro. Famosa como um centro de aprendizado, Córdoba abrigava mais de 80 bibliotecas e instituições de ensino. A economia também era próspera, com o comércio e a fabricação de produtos como azulejos esmaltados, além de produtos agrícolas e têxteis como algodão e seda. No centro de Córdoba havia 11 palácios, e de acordo com o historiador muçulmano Eza al-Razi, era, citando, rodeada por muitas belas propriedades. Estima-se que no início do século XI a população havia alcançado até 1 milhão de pessoas. Em 1236, Fernando III de Castela entrou em Córdoba após um longo cerco, convertendo a mesquita em uma catedral católica. O Papa Gregório XI saudou Fernando como um campeão de Cristo. Avignon, França. Na Alta Idade Média, esta cidade no sul da França, que fica às margens do Ródano, sofreu muito com as invasões bárbaras. Apesar de cercos e invasões pelos mouros e francos, Avignon floresceu com o comércio, auxiliado por sua posição estratégica e a construção da Ponte d'Avignon sobre o Ródano em 1234. É a Era dos Papas que dominou a história de Avignon, e sua presença fez da cidade a capital do mundo ocidental medieval no século XIV.
De 1309 a 1377, o Papa Católico escolheu residir lá em vez de em Roma. O Papa Clemente V acreditava que Roma era muito perigosa, então ele mudou o papado para onde se sentia seguro, sob o governo de um rei francês leal. Os papas encomendaram vários edifícios, sendo o mais notável o Grande Palais de Papes Gótico, ou Palácio Papal, erguido em meados do século XIV, cobrindo 3 acres. A cidade virou sonho de construtor, com vastas áreas virando praças públicas e 3 milhas de muros protegendo as mansões e casas erguidas para cardeais e administradores. A população de Avignon rapidamente disparou de apenas 6 mil para 25 mil durante o período papal. O papado de Avignon durou por mais 7 papas, até que o Papa Gregório XI retornou o papado a Roma. No entanto, logo ocorreu uma divisão, e 2 papas governaram ao mesmo tempo, um em cada cidade. Este cisma continuou até o século XV. Hoje, cerca de 16 mil pessoas vivem no antigo centro da cidade, dentro das muralhas medievais, e Avignon é um grande centro de turismo. Veneza, Itália. No século VIII, o Império Carolíngio de Carlos Magno reconheceu Veneza como território bizantino e concedeu à cidade direitos comerciais na costa do Adriático. Com o desenvolvimento da comunidade e o enfraquecimento do poder bizantino, a autonomia da cidade aumentou, resultando em sua independência. Entre os séculos 9 e 12, Veneza se tornou um poderoso império marítimo. Veneza, construída em um grupo de ilhas separadas por extensões de água aberta e canais, fica diretamente entre Constantinopla e a Europa Ocidental, com acesso ao Mediterrâneo. O estado-cidade estava em localização ideal para o comércio, sendo considerado por muitos o maior poder marítimo medieval. Veneza era governada por um doge ou duque eleito pelo Grande Conselho, um chefe executivo vitalício, apesar de ser uma república. Até o fim do século XIII, a cidade era governada pelos oligarcas das classes comerciantes. Veneza era a cidade mais próspera da Europa. Com 36 mil marinheiros operando 300 navios, Veneza dominou o Mediterrâneo. Durante o Renascimento, as principais famílias venezianas competiam entre si e com outras cidades italianas para apoiar grandes artistas e construir imponentes palácios. Predominantemente católica romana, Veneza era conhecida por sua liberdade religiosa, sem execuções por heresia. A imprensa alemã recém-inventada se espalhou pela Europa no século XV. Até 1482, Veneza se tornou a capital mundial da impressão. Mas o declínio da cidade como centro do comércio internacional já havia começado, conforme Portugal se tornava o principal intermediário europeu no comércio com o Oriente. Obrigado por assistir ao episódio de hoje de Loucura Medieval. Espero que tenha gostado. Por favor, conte se já visitou alguma dessas cidades ou se há outras cidades medievais importantes que não mencionamos. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para nos ajudar. Lançamos novos vídeos toda sexta-feira. Então, até lá, espero que todos tenham uma semana absolutamente incrível. Saúde, obrigado.